Eu venho à tribuna hoje à tarde na condição de líder do PT, primeiro para agradecer a confiança dos meus colegas, das minhas colegas de bancada, que por unanimidade me levaram à liderança do PT pela segunda vez nesse período de 4 anos. E entre as missões, talvez a mais importante seja a de aqui travar o debate político e defender o legado dos governos do PT, das inconsistências que têm sido colocadas, das críticas infundadas e, acima de tudo, do discurso pessimista que muitos tentam fazer com que se dissemine pela sociedade, que gere desconfiança para o Brasil e que, enfim, possa produzir cada vez mais argumentos para os que fazem oposição ao nosso governo. Ontem eu estive no evento de comemoração dos 34 anos do PT, juntamente com a presidenta Dilma, e naquela comemoração grandiosa, em que a militância do nosso partido deu uma demonstração da força e do vigor que tem para lutar pelas mudanças que vem revolucionando esse país. Foi um momento também onde demonstramos o caráter preconceituoso de setores conservadores brasileiros que, por meio de um discurso anacrônico e se fazendo passar por novidades da política do nosso país, e com isso tentar enganar o povo brasileiro com um discurso vazio. A oposição no Brasil hoje faz críticas, mas não diz como faria se estivesse hoje à frente do governo. A oposição brasileira hoje fala de futuro, mas as propostas que apresenta são apenas um conjunto de intenções, um conjunto de generalidades que não respondem aos desafios do nosso país. Como ressaltou a presidenta Dilma, todos nós brasileiros queremos um grande futuro, mas nós sabemos que um grande futuro só é possível com o presente que nós construirmos. Já não era sem tempo, mas uma série de vozes dissonantes desse mau agouro começam a aparecer. São empresários, economistas renomados, estudiosos daqui e do exterior, que sustentam uma posição de indignação contra o que é quase que um verdadeiro terrorismo psicológico lançado por alguns setores da oposição e da grande mídia. Gente que vem a público confirmar o que dizemos há algum tempo, que o momento é de turbulência no cenário institucional e internacional, que o Brasil passa, como outros países, por essa turbulência, mas que temos solidez econômica para cruzar esses tempos difíceis. Por meio de um processo acelerado de inclusão e ascensão social, estamos nos tornando um país predominantemente de classe média. A presidenta Dilma lembrava ontem, 36 milhões de pessoas foram retiradas da pobreza extrema e 42 milhões de brasileiros chegaram à classe média nos últimos anos, o que representa 55% da população. A última pesquisa do IBGE mostrou que 2013 fechou com a menor taxa de desemprego da série histórica do nosso país, 5,4%. Do ponto de vista macroeconômico, é importante ressaltar também o total controle sobre a inflação e o rígido regime das metas que o Brasil segue. Nos 2 mandatos do presidente Lula e agora no mandato da presidenta Dilma, temos a satisfação de dizer que os resultados que obtivemos estão absolutamente dentro do que é proposto por esse regime monetário. No mês passado, a inflação recuou para 0,55%, o menor índice registrado para janeiro
desde 2009. A responsabilidade fiscal é, portanto, um norte para a visão do desenvolvimento econômico e social do Brasil. Nossas despesas correntes estão sob controle e houve uma melhora qualitativa das contas públicas nos últimos anos. A dívida líquida do setor público teve acentuada redução, caindo de 42,1% em 2009 para 34% do PIB em 2013. Nesse mesmo período, a dívida bruta caiu de 60,9% para 58,5% do PIB. Temos um dos menores endividamentos públicos do mundo e nossas reservas internacionais, hoje na casa dos 376 bilhões de dólares, nos dão um lastro confortável para absorção de eventuais volatilidades. Paralelamente, o amplo fluxo de investimento estrangeiro direto, que foi de 64 bilhões de dólares em 2013, reforça a nossa segurança nesse quadro de transição das condições financeiras e monetárias mundiais. Para acelerar ainda mais o crescimento, aumentamos em centenas de bilhões de reais os investimentos em infraestrutura, educação e inovação. Em parceria com o setor privado, inauguramos um ousado programa de concessões em infraestrutura logística integrada, infraestrutura energética, social e infraestrutura urbana. Apenas para metrôs, VLTs, BRTs, monotrilhos, corredores de ônibus, são mais de 140 bilhões de reais investidos. Em energia elétrica, acrescentamos à área de geração mais de 9 mil megawatts a capacidade instalada e em transmissão agregamos mais de 20 mil quilômetros à rede do país. Para o Minha Casa Minha Vida, o governo da presidente Dilma já entregou mais de 1,5 milhão de moradias e há outro 1 milhão contratado para ser entregue. O Pronatec, maior programa de ensino técnico da história do Brasil, chegará ao fim deste ano com mais de 8 milhões de matriculados em mais de 4.200 municípios. Igualmente, o nosso país experimenta a maior expansão do ensino superior da sua história, seja na rede federal, por meio de ferramentas como o Enem, o ProUni e o SISU, seja nas instituições privadas, por meio de mecanismos como o FIES. O Ciência Sem Fronteiras, outro marco do governo da presidenta Dilma, acabou com a história de que só os filhos da elite brasileira tinham direito a estudar no exterior. Já são mais de 101 mil estudantes de todas as classes sociais com bolsas para a formação acadêmica em 39 das melhores universidades do mundo. Portanto, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, isso é que é o novo. Isso é que é a grande novidade do Brasil. Uma mudança construída com muito trabalho depois de 5 séculos de muito atraso. Todo o resto é figura de retórica. É esse sim um discurso que tem o atraso do tempo, o bolor antigo e conhecido do raposismo político de quem quer ganhar a eleição apenas com promessa. Para esses ilusionistas das urnas, o PT e os governos de Lula e Dilma têm respondido com a realidade, uma realidade que está mudando para muito melhor os rumos do Brasil. Por isso, senhor presidente, é com muito orgulho, mas acima de tudo, com muita disposição para defender esse legado, defender o Brasil, lutar por um país melhor, que assumo a liderança da bancada do PT aqui no Senado Federal. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente.